Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje na sala de redação nós vamos utilizar a apostila número 9, tá? Apostila número 9, capítulo 16. Vamos lá então? Todos com a apostila em mãos, acompanhando comigo a leitura, tá? Módulos 133, 134 e 135. Vamos falar sobre assembleia. Vocês já escutaram falar o que é uma assembleia? Quando você pensa em escola como uma instituição, qual imagem imediatamente lhe surge à cabeça? É muito provável que seja algo próximo ao que é retratado na fotografia a seguir, certo? Olha aqui, ó. Uma sala de aula, os alunos levantando as mãos. Isso acontece porque essa essa é a visão comum que se tem da escola, carteiras enfileiradas em que os alunos permanecem sentados para ouvir o que o professor, posicionado à frente da sala, em pé, próximo a uma lousa, tem a dizer, visto que ele é considerado nesse contexto o detentor dos saberes, cabendo aos alunos apenas compreender o que é explicado e fazer perguntas para solucionar possíveis dúvidas. Para mim isso daí já é um pensamento antigo, né, gente? Já não é bem assim. Esse é, então, o modelo da escola tradicional surgido após a primeira Revolução Industrial no século XVIII, em um momento em que a burguesia almejava disciplinar os trabalhadores. Porém, apesar de o contexto que a originou já ser muito diverso do que o encontrado hoje no século XXI, esse modelo ainda sobrevive na atualidade. Em alguns casos, né? Evidentemente, em função desse longo tempo de sobrevivência, por um lado, há de se entender que a escola tradicional tenha méritos indiscutíveis. Por outro, não podemos desconsiderar que, passados tantos e tantos anos, existe uma grande necessidade de que o modelo escolar acompanhe as evoluções que ocorrem na sociedade. Nesse sentido, destacam-se iniciativas que têm como princípio a inovação dos métodos didáticos, principalmente no que diz respeito a tornar o aluno protagonista de seu próprio aprendizado. Se for considerado que ele, mesmo ainda jovem, tem conhecimentos de mundo capaz de impulsioná-lo a aprender de forma autônoma. O ideal, né, é nós deixarmos sempre o aluno se expressar, colocar o seu ponto de vista, né? É o que acontece. Cabe ao professor, nessa nova configuração, o papel não mais de dono exclusivo do conhecimento, mas de autor, mas de tutor, ou seja, responsável por guiar o aluno nesse caminho de descobertas. Assim, os novos modelos de ensino visam formar indivíduos ativos na sociedade em que vive, os quais não mais acatam, sem qualquer reflexão, o que lhe é transmitido, aprendendo dessa forma a questionar sempre que isso for pertinente. Um exemplo dessa inovação pode ser visto no texto a seguir, que discorre sobre como crianças, mesmo bem jovens, podem ter participação ativa no funcionamento da escola. Olha só, eu vou querer que vocês leiam esse texto com atenção, tá? Que depois vocês vão ter atividades mais para frente da apostila para fazer a respeito, né, desse conteúdo. Como ver os alunos de 4 e 5 anos transformou numa escola pública de São Paulo? Então, vocês vão ler com bastante atenção esse texto, tá? Vão ler com calma, com bastante entendimento, tá? Que ele é bem longo. E depois, vocês vão fazer as atividades. Nós estamos falando agora sobre a assembleia, não é mesmo? Esse texto deixa notória a diferença entre o modelo inovador de ensino e o modelo tradicional. O Conselho de Criança, por exemplo, permite que os alunos tenham voz para melhorar o ambiente escolar. Então, o que é uma assembleia? Quando você, né, reunido com um grupo, você discute um assunto e que você, né, busque caminhos para melhorar a situação de algo. Não é mesmo? Mensalmente, todos os alunos se reúnem em uma assembleia no refeitório da escola para tomar conhecimento dos temas que mais preocupam a escola na ocasião. A gente só puxa o assunto para que eles comecem a pensar, afirma a diretora. Márcia, mesmo dividindo os alunos em 2 grandes grupos, é impossível ouvir a todos, por isso eles ficam com tarefas para desenvolver com sua turma em que todos podem se manifestar e registram de alguma forma o que discutiram. É possível concluir, a partir dessa passagem, que uma assembleia vai ao encontro
do projeto democrático dessa escola. Isso porque ela se define como um momento de livre expressão e de definição conjunta daquilo que contribuirá para que o coletivo conviva em harmonia. Mas como definir exatamente o que é uma assembleia? Vamos ver? A assembleia é uma reunião de pessoas que pertencem a determinada comunidade, pode ser escolar, por exemplo, com o objetivo de discutir e debater assuntos de interesse coletivo. No prédio, né, onde as pessoas moram, eu moro em um prédio. Normalmente tem assembleias, e nessas assembleias são discutidos assuntos de coletivo, assuntos que interessam ao coletivo, certo? E as pessoas podem colocar suas opiniões, né, debater e até chegar a um consenso. Para ocorrer uma assembleia, é preciso que respeite seu modo típico de organização, pois há elementos que devem ser observados para que a dinâmica transcorra harmonicamente. Esses elementos nós vamos ver na nossa próxima aula. Tá legal, oitavo ano? Então, por hoje, né, vocês puderam ver na aula de redação o que é uma assembleia. E na próxima aula nós vamos ver os elementos fundamentais dessa assembleia, para que exista uma assembleia. Tá bom? Beijinho, oitavo ano, até a nossa próxima aula.